Aí o pai e a mãe almoçaram, lavei a louça, deixei o pai ver na internet e me lembrei que tinha um filme Nosso Lar 2 na internet. Daí ele ficou vendo. E aí, mentor, eu queria fazer aquela pergunta para o senhor assim, que o senhor já nos colocou. A colônia espiritual X existe desde que eu acredite ou alguém acredite. Mas se fosse possível nós isolarmos essa resposta que o senhor já nos deu, as colônias espirituais que auxiliam, que trazem uma nova luz de compreensão, elas existem, mentor? Com todo o respeito, sem aquela colocação de que se acredita. Aí o senhor vai dizer, não, é dentro da tua mediocridade e limitação que eu tenho que dar essa resposta, ok? Mas dentro daquela situação, sem colocar de que se você acredita, ela existe, o senhor entende o que eu quero colocar, mentor? É nesse sentido que eu quero fazer essa pergunta para o senhor. Você tem a sua carteira aí? Está no alto, mentor, desculpa. Não, eu tenho aqui o cartão do banco e alguma coisa está aqui. Está aqui, mentor. Minha carteira de identidade e cartão do banco. Alguém tem notas ou moedas? Isso, ataque. O dinheiro, notas de real, 100 real, 50 real. Diferentes. Não, eles fazem. Que isso? De diferentes números. Isso. É exatamente a mesma coisa. Para vocês, Tem distinção, tem diferença. tem? 20 reais, 2 reais, sim. E nessa diferença quer dizer que uma vale mais e outra vale menos. Exatamente. É isso. Sim, senhor. Para você, uma vale mais e outra vale menos. Sim, senhor. Por quê? Que para você uma vale mais e outra vale menos. Porque foi estipulado que a nota de 20 reais tem um peso de 20 e a de 2 reais tem um peso de 2. A nossa questão comercial nossa aqui. Ou seja, tem valor, aliás, tem valor porque você acredita nesse valor. Sim, senhor. Sim, senhor. Perfeito. E tem diferença de valor porque você acredita na diferença de valor. Você dá crédito ao papel que diz que um vale mais, outro vale menos. Sim, senhor. Perfeito. Perfeito. É a mesma coisa. Eu estou entendendo o que o senhor quer dizer. Sim, o senhor está nos dizendo, eu entendi. É só porque você acredita. Agora, se pegássemos isso aqui, entregássemos na mão daquela ali menor, o que ela diria? Não diria absolutamente nada. Porque ela Que não valor teria? o mesmo valor de uma folha qualquer. Entendeu, moço? Sim, senhor. Então, tudo está associado Porque a pessoa atribui ao valor. isso, ao valor que você dá. Sim, senhor. Entende? Mas essa concepção, mentor, eu carrego comigo ela sempre ou vai estar só aqui no planeta, nesse momento? Claro, o senhor já nos disse que do outro lado a lógica espiritual é totalmente vira a casa ao contrário, as pernas para cima. Assim, é grosso modo, o senhor já nos falou. Mas se eu sou uma pessoa egoísta, se eu sou uma pessoa que quero prejudicar o outro, eu só penso em dinheiro, quando eu morro, ou quando eu me liberto da matéria, eu continuo pensando as coisas que eu pensava. Sim, aí queria o cargo que o senhor fala, você é herança de você mesmo. Entenda que muito mais importante é a intenção do que a ação. Então, ele vai ser refém da intenção, não dos atos. Compreende isso? Qual era a intenção que manifestava quando os atos se manifestaram? Porque, moço... É como o senhor disse, se ele amou o dinheiro é o Deus dele. Né, meu Deus? O senhor já nos falou isso.
Então, moço, existem muitos de vocês que não houveram a percepção da manifestação do ato, mas carregam intenções nefastas que pagam preços muito maiores do que aqueles que, não tendo a intenção, participaram de vários atos. A humanidade prefere achar culpados o diabo, o pai da mentira. Supõe que você tem 2 filhos e esses filhos eles são altivos, têm bastante energia e você, por uma série de acontecimentos que se sucedem ao longo do seu dia, está num momento de frustração, de desesperança, isso se torna raiva e tem vontade de trucidar eles, mas não o faça. A intenção estava ali. Agora, tem aquele que passou o seu dia trabalhando, passou pelas mesmas situações de frustração, de raiva, e no dirigir do seu veículo até em casa, por descuido, atropela 7 ou 8 transeuntes que estavam na parada de ônibus. Participou da ação. Atropelou e trucidou 7 ou 8, mas não tinha a intenção. Moço, se não se culpar por isso e compreender que era a situação que demandava o universo, sai dali sem mazela. O outro, se acha ainda na razão de entender que as coisas são como ele acha que é, mesmo sem ter feito o ato, vai responder pela intenção que tem. A consciência dele vai cobrar mais dele pela intenção, depois desligado, então? Só vai cobrar pela intenção, pelo valor que carregava. Então, muito cuidado com aquilo que vocês intencionam. A intenção é uma ferramenta de autoconhecimento, de olhar para si. Eu tive essa intenção, não realizei, mas eu olhei para ela e entendi que, não corresponde, usei ela para amar. Usou ela para amar. Para se olhar. Estou dizendo, né? Não é que você tem que fazer isso, mas se houver uma forma de se usar essa intenção para se olhar e se conhecer. Existe a oportunidade de, depois dessa situação toda, realizar um exercício de meditação, ou seja, de análise do pensamento que veio, e de como esse pensamento é trabalhado sobre si, e aí se reconhecer, o autoconhecimento de entender, realmente eu sou um fascínora. E vou responder porque eu tenho essas intenções. Mesmo que eu não as coloque a cabo, ou seja, que eu não as execute, a ideia, eu me deleito sobre ela. Tenho um prazer sobre essa intenção. Isso. E quando tu tem a intenção, mas não tem um prazer sobre a intenção, ela te gera assim, tu olhar para ti e dizer, não, cara, é loucura da minha cabeça, isso aí tu não tem prazer sobre ela. Então você está num momento de transição, ou seja, onde você está deixando de ser o minotauro para se transformar no centauro. Está nesse momento de transição. Tem a oportunidade ali da mudança.
de compreender que isso não lhe é pertinente, que isso é absurdo, mas que isso ainda está ali em algum grau e que tem de ser olhado e bem trabalhado. E aí, como é que fica essa situação? No caso, essa situação se torna uma ferramenta de, né, para gente. Aí vocês têm como... É uma história que vocês já conhecem. Vocês têm 2 lobos dentro de vocês. Cuidem bem para que eles estejam alimentando o lobo que vocês têm condição de pagar o preço. Aí vem o horário vigiar, que a gente tem que fazer o dia inteiro. Começando pela Isso aí, língua. isso. A humanidade prefere achar culpados o diabo, o pai da mentira. Próxima pergunta. Lucas capítulo 6, versículo 13 a 16. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes. A pergunta: por que Cristo só escolheu homens para serem os 12 apóstolos? Porque quem escreveu na época o texto participava de uma sociedade, de um meio onde a mulher não poderia ter papel relevante. Isso foi conciliado assim. Não obstante, se for pegar a continuidade do manuscrito, vai ver que houveram inúmeras participações de mulheres no decorrer da história. Muito bem. Agora parece até a sua consciência, né? Vazia, sem som, nada. Só eu ali dentro. Pede aqui. Firmino já tem aqui, ó. Eu enxergo, né? Carta para Lúcifer. Ó luz que nos faz do segredo do Espírito, está longe e perto. Em uma corrente pertencente ao caos e ao nada, mergulhada na escuridão de uma noite eternamente clara. Me alcança além do véu de ilusões, me colocas no caminho traçado pelo Pai. Me auxilieis a retornar ao colo amoroso do grande gerador que há muito tempo reneguei. Agora sei que nada sei. E para te sentir luz vespertina, desenlaçado das verdades devo estar. Em pedaços de tamanho diminuto, devo me postar diante do reflexo do que sempre fui. Como parte dele, devo me entregar à sua vontade e caridosamente atender seu chamado, colaborando assim com a sua obra. Por amor aos meus irmãos,
Devo me despir deste que me limita e refletir aquilo que não encontra barreiras. Por amor venho a ti e me coloco sem condições à tua frente. Abro meu coração à tua luz. Assim dou mais um passo e me jogo, sem medo, na escuridão. Pois sei que minha mão hoje segura a tua, uma corrente inquebrável de amor. Espírito Senhor. Bom, segunda-feira foi trabalhado um texto, para o qual eu achei importante trazer hoje também, que me foi instruído, que é do livro do Cyprian Baba, Amar e Ser Livre, Bases de uma Nova Sociedade. E ele fala sobre cura, curando a si mesmo para curar o planeta. A cura planetária acontece de dentro para fora. Ao nos dedicarmos ao processo de autotransformação, em algum momento poderemos contribuir também para a transformação planetária, porque só podemos dar aquilo que temos. Só é possível dar amor se amarmos a nós mesmos e aos outros. Só podemos ajudar ao outro a ser feliz se somos felizes. Muitos querem contribuir para a paz na Terra, mas não sabem como encontrar a paz dentro da própria família. Então, enquanto não há o que oferecer, não caia na armadilha de querer salvar o mundo. Trate de salvar a si mesmo. Trate de olhar para a injustiça que te habita. Olhe para a violência, para o desrespeito e para a dor que te habita. Esse é o primeiro e mais importante passo para iluminar o mundo. Se puder iluminar a ignorância dentro de você, tenha certeza de que a injustiça lá fora também será iluminada. A separação é a última ilusão. Nós somos um. Quando progredir no trabalho de transformação da natureza inferior, você poderá ter insights sobre como colaborar para diminuir a sombra que está fora. Esses insights nascem no coração e geram ações baseadas no amor. Elas são o amor colocado em movimento. Porém, enquanto você não ilumina a sombra que te habita, todas as tentativas são fruto de uma reação que só amplia o problema, que só alimenta a separação. Mesmo que ocorre quando você tenta mudar a pessoa com quem você está se relacionando, acreditando que ela é responsável pelo seu sofrimento. Você quer realmente transformar o sofrimento em alegria? Quer ir além da guerra que existe nas suas relações? Quer fazer deste mundo um mundo melhor? Se a resposta é sim, mergulhe no fundo dentro de si mesmo para encontrar as contradições que te habitam. Trate de identificar as angústias, as insatisfações contínuas e o seu desejo deliberado pelo negativo, que é o que impede a realização do seu desejo objetivo. Somente assim poderemos nos valer desses recursos tão abençoado que é o relacionamento. O outro sempre vai apertar os botões que precisam ser apertados para revelar onde está a fixação da nossa mente, ou seja, onde estamos aprisionados. Nós escolhemos os relacionamentos justamente para usufruir dessas chances. Então, eu achei importante dividir, porque a gente fala muito de ajudar o outro, curar o outro, servir ao outro, quando a gente não serve a si próprio. Quando a gente está vazio. Esses tempos, sentada, trabalhando, eu pensei, poxa, como é que eu invento uma coisa que eu não gosto? Como é que eu faço? Quando é que eu consigo ter os melhores resultados no meu trabalho? Quando eu acredito.
quando eu realmente sei que aquilo funciona, sei que é o valor daquilo, sei o quanto me auxilia, aí eu consigo entregar ao outro essa verdade. Né? Então, é a mesma coisa do amor. É que nem diz aquele ditado, a boca fala do que o coração está cheio. Né? E do que está cheio o nosso coração? Né? É que nem diz esse texto aqui, bem no início, repetindo. A cura planetária acontece de dentro para fora. Ao nos dedicarmos ao processo de autotransformação, em algum momento poderemos contribuir também para a transformação planetária, porque só podemos dar aquilo que temos. Só é possível dar amor se amarmos a nós mesmos e ao outro. Só podemos ajudar ao outro a ser feliz se somos felizes. Então, o que tu tem dentro de ti? E o que tu está achando que tu está querendo dar para o outro? Às vezes tu não te ajuda, quer ajudar o outro. Tu não te enxerga, mas quer dizer que sabe quem é o outro. Tu não é verdadeiro contigo, mas quer dizer que sabe a verdade sobre alguém ou sobre alguma coisa. Então é uma revisão. Deus não está fora, Deus está dentro. E é exatamente por isso que a cura começa dentro e não fora. O trabalho todo de amorosidade, pelo menos o que o mentor vem dizendo desde o início, desde que eu entrei na casa e desde antes, desde que eu mudei o trabalho é dentro, não fora. Mas esse texto fala uma coisa que eu achei legal, que é reflexivo, que numa relação tu é responsável por ti. O sofrimento que ela sente, tu não é responsável, porque tu já carrega o fardo dos teus conflitos, das tuas interrogações, da tua vivência, E tu não responde. Então, ou seja, tu é responsável pela tua evolução, a grosso modo, e tu não é responsável. Tu até pode fazer essa companheira sofrer, mas tu não te achou contigo mesmo ainda. Sim. Como é que tu quer dizer pro outro qual a direção se tu nem sabe de onde ele vai? Se eu assimilei o que o texto fala, né? Como é que tu quer dizer pro outro que é amor se tu nem sabe o que é amor? Se a pessoa não se ama, né? Como é que tu diz pro outro te ama? Tu tem que te amar mais se tu não Eu te amo se eu não me amo, por exemplo. Como é que tu vai entregar? É como... Miguel, espera um pouco. É como Paulo diz na carta, se não há amor, é vazio. Se não tem amor, é vazio. Só que é como o mentor falou no encontro passado. Quando o mentor fala, ele também fala de uma proposta filosófica. Jamais ele faz apologia sobre X ou Y. Porém, que é o amor na questão filosófica também? Aí é que está a questão. O leque abre de imenso. Firmino, a questão que o mentor nos traz não é filosófica. Em momento algum ela é filosófica. Ela é simples. Ela é uma questão prática de vida. Ela não é para ser esmiuçada como num livro de filosofia, como nos questionamentos. Ela é para ser sentida. Ela não é para ser explorada racionalmente. Ela é para ser sentida. Ok, mas Pelo menos é isso que o mentor tem me trazido até hoje. Desculpa, vai colocando a minha visão. perfeito. Não, eu jamais eu não estou. É só um debate. Um debate contigo. Agora eu vou pegar. Não, nós estamos debatendo saudavelmente. No encontro passado, o mentor, aí nós estávamos conjecturando e tudo mais. Aí o mentor coloca assim: eu não estou colocando apologia que não deve haver pena. Ou seja, um maluco pega e violenta uma criança. O mentor nos traz que isso, entre aspas, é o que está posto e é perfeito. Mas ele não está pregando apologia à violência, ou que um maluco violenta uma criança e está tudo bem. Então, ou seja, uma coisa, outra coisa.
Aí que eu quis dizer que ele traz a proposta filosófica em relação ao que é posto, em relação a Deus, em relação ao que o mentor nos apresenta. É nesse sentido que eu quis colocar a questão filosófica. Não, eu assim, ó, quando eu entrei na casa e até agora, por ele ser, como diz a Michele, simples, poucas palavras, a gente está acostumada que desenhe para nós. E aí eu tive que buscar material fora que falasse a mesma língua, mas com um formato diferente. No caso específico que foi colocado, eu percebi assim, porque foi eu que estava debatendo com o mentor, porque isso aqui está na internet e vai para o mundo. Então jamais o mentor está colocando a ideia de que qualquer coisa aos novos, porque que não aconteça. Um maluco violento uma criança é um absurdo, porque está posto que é assim. O mentor não está colocando que isso é perfeito, ele colocou não. Que pelo Código Penal de Comportamento de Sociedade isso é um crime e responda. Porém, se isso acontecer, ele está perfeito na questão filosófica da proposta que o mentor apresenta. Nesse sentido, foi tema da aula passada. O espírito é perfeito. Foi tema da aula passada, do encontro passado. Sim. Não, e outra, ele deixa sempre bem Foi claro. nesse Se a sentido a gente questão tem que filosófica. fazer o que quer, só vai pagar o preço. Foi nesse sentido a questão filosófica que está posta. Não é maior que as empresas. Mas é legal porque tem vendo cada vez mais debates. Isso me divertiu. Muito escuro. Tá muito escuro. Coloca um aviso grande para ele saber qual que é qual. Mas grande. Do tamanho do falo que ela disse que ia colocar na porta do banheiro. Que não colocou ainda. Não coloquei, porque eu senti que não era para colocar. Mas Então se coloca. o senhor mandar, eu coloco. Então coloca. Quando não quer colocar, Vou coloca. pensar. Você vai ficar com dúvida? Onde você tem que entrar ou deixar de entrar? Vamos lá, então. Boa noite. Boa noite. Questões. Eu vou contar uma história e vou me botar eu na história. Eu vou ser o personagem. Me bate com casa. Tinha uma pessoa que cuida de uma máquina e depois da máquina vários outros trabalham. E deu um problema e alguém de lá parou todo o processo. E a pessoa que opera a máquina, não sei se viu ou não viu quem foi, saiu de lá gritando com todo mundo. Daí
Uma hipótese, ela viu quem foi, mas não tinha tanta intimidade de olhar para a pessoa e olhou para a outra. Você que saiu gritando. E olhou para a outra. E a outra opção, ela não sabia realmente quem se ligou e simplesmente olhou para aquela. Só que a pessoa que foi olhada, ela se queimou, pegou a outra e descascou. Como é que tu tá olhando mijando e olhando para mim se não fui eu? Mas daí é a coisa assim, ó. Se eu não me sacrifico, eu acabo sacrificando o outro. Por que essa pessoa, que não tem culpa nenhuma, simplesmente desprezou o olhar para si, né? Por que ela se queimou tanto só com o olhar? Talvez tocou o orgulho. Alguma coisa. Moço, porque intrinsecamente, ou seja, ele sabe, ele tem a consciência de que não está fazendo o melhor que poderia fazer, nisso culpa. Porque se não fosse assim, se ele estivesse fazendo o melhor que ele tem condição de fazer, não importa o que dissessem, ele estaria tranquilo quanto ao seu labor. Sim. Porque ele já manifesta tudo de melhor que ele tem condição. Por não manifestar, ele está se defendendo previamente porque se sente, a consciência dele atacou ele naquele momento. Porque sabia que não fazia o melhor que poderia estar fazendo. Eu pensei, esse não pode participar de uma mijada coletiva num grupo sem ter feito nada, vai querer que lhe tirem dali porque eu não aceito receber essa mijada porque eu não devo nada. Mas eu entendi que tu disse, lá dentro ele ia ferir ele. Moço, não ia só desprezar. Vocês têm um ditado que vai dizer o seguinte: quem não deve, não tem. Sim, entendi. Ele só se sentiu agredido porque ele sabe que deve. E do que eles estavam falando ali, que pela realidade humana é um absurdo, para espiritual ainda um ato de caridade, porque aquele assumiu um papel que vai ter o pesar todo humano, né? A cobrança toda humana. Mas às vezes me vem uma dúvida, mas será que não é uma prova para tu ver se tu vai ainda ser grosseiro, né? Mas daí, em ambas as situações que a gente falou, na dúvida ame. Então ame se não era para ser grosseiro e acabou sendo, ou se realmente é um espírito corajoso que assumiu um papel difícil e está fazendo uma caridade com aquele, em sendo vilão na encarnação. Então, não sei e amo as duas situações, respeito as duas situações. Mas se eu ficar a favor do estupro, eu posso estar caindo numa prova de... sei lá, entendeu? Pode a sua vez ser estuprado. Né? Sei lá. Então, não sei e tento respeitar. Mas se eu defender um lado, eu já posso começar a escorregar em alguma coisa aí. O que eu tinha que falar é isso aí. Mentor querido, em primeiro lugar eu quero agradecer ao senhor, porque meu pai esteve internado e tudo mais. Eu tenho certeza que o senhor nos ajudou. E meu pai sempre esteve lúcido por questão cardíaca, mas graças a Deus passou 6, 7 dias, ele saiu do hospital, acertaram a medicação. Eu cuido do pai, procuro fazer o mais correto, está bem dentro de uma pessoa de 80 anos, mas eu quero agradecer o senhor, agradecer a casa, agradecer o seu Zé, agradecer a Dona Maria, a todas as entidades da casa, a Santa Umbanda, porque eu tenho certeza que houve ajuda. Feito esse preâmbulo, eu vou lhe fazer uma colocação infantil. Sim, infantil porque é da minha característica. E eu quero lhe pedir, de certa forma, com essa colocação, se é que é possível eu, Firmino, entender, e talvez o grupo, por exemplo,
hoje o pai, hoje de manhã eu levei ele fazer curativo, depois levei ele caminhar, depois eu fiz o almoço, aí o pai e a mãe almoçaram, lavei a louça, deixei o pai ver na internet e me lembrei que tinha o filme Nosso Lar 2 na internet, daí ele ficou vendo. E aí, mentor, eu queria fazer aquela pergunta para o senhor assim, que o senhor já nos colocou, a colônia espiritual X existe desde que eu acredite ou alguém acredite. Mas se fosse possível nós isolarmos essa resposta que o Senhor já nos deu, as colônias espirituais que auxiliam, que trazem uma nova luz de compreensão, elas existem, mentor? Com todo o respeito, sem aquela colocação de que se acredita, aí o senhor vai dizer, não, é dentro da tua mediocridade e limitação que eu tenho que dar essa resposta, ok? Mas dentro daquela situação, sem colocar de que se você acredita, ela existe, o senhor entende o que eu quero colocar, mentor? É nesse sentido que eu quero fazer essa pergunta para o senhor. Você tem a sua carteira, hein? Está no alto, mentor, desculpa. Não, eu tenho aqui o cartão do banco e alguma coisa está aqui. Está aqui, mentor. Minha carteira de identidade e cartão do banco. Alguém tem notas ou moedas? Isso, batata. O dinheiro, notas de real, 100 real, 50 real. Diferentes. Não, eles fazem. Que isso? De diferentes números. Isso. É exatamente a mesma coisa. Para vocês, Tem distinção, tem diferença. tem? 20 reais, 2 reais, sim. E nessa diferença quer dizer que uma vale mais e outra vale menos. Exatamente. É isso. Sim, Para você, uma vale mais e outra vale menos. senhor. Por quê? Que para você uma vale mais e outra vale menos. Foi estipulado que a nota de 20 reais tem um peso de 20 e a de 2 reais tem um peso de 2. A nossa questão comercial nossa aqui. Ou seja, tem valor, aliás, tem valor porque você acredita nesse valor. Sim, senhor. Sim, senhor. Perfeito. E tem diferença de valor porque você acredita na diferença de valor. Você dá crédito ao papel que diz que um vale mais, outro vale menos. Sim, senhor. Perfeito. Perfeito. É a mesma coisa. Eu estou entendendo o que o senhor quer dizer. Sim, o senhor está nos dizendo, eu entendi. É só porque você acredita. Agora, se pegássemos isso aqui, entregássemos na mão daquela ali menor, o que ela diria? Não diria absolutamente nada. Porque ela Que não valor teria? o mesmo valor de uma folha qualquer. Entendeu, moço? Sim, senhor. Então tudo está associado A que a pessoa atribui ao valor. isso, ao valor que você dá. Sim, senhor. Entende? Mas essa concepção, mentor, eu carrego comigo ela sempre ou vai estar só aqui no planeta, nesse momento? Claro, o senhor já nos disse que do outro lado a lógica espiritual é totalmente vira a casa ao contrário, as pernas para cima. Assim, a grosso modo, o senhor já nos falou. Mas se eu sou uma pessoa egoísta, se eu sou uma pessoa que quero prejudicar o outro, eu só penso em dinheiro, quando eu morro, ou quando eu me liberto da matéria, eu continuo pensando as coisas que eu pensava. Sim, aí queria o cargo que o senhor fala, você é herança de você mesmo. Entenda que muito mais importante é a intenção do que a ação. Então, ele vai ser refém da intenção, não dos atos. Compreende isso? Qual era a intenção que manifestava quando os atos se manifestaram?
Porque, moço, É como o senhor disse, se ele amou o dinheiro é o Deus dele. Né, mentor? O senhor já nos falou isso. então, moço, existem muitos de vocês que não houveram a percepção da manifestação do ato, mas carregam intenções nefastas que pagam preços muito maiores do que aqueles que, não tendo a intenção, participaram de vários atos. Consegue compreender? Desculpa, mentor, o senhor pode dar um exemplo disso aí, mentor? Simples, moço. Supõe que você tem 2 filhos e esses filhos eles são altivos, têm bastante energia e você, por uma série de acontecimentos que se sucedem ao longo do seu dia, está num momento de frustração, de desesperança, isso se torna raiva e tem vontade de trucidar eles, mas não o faça. A intenção estava ali. Agora, tem aquele que passou o seu dia trabalhando, passou pelas mesmas situações de frustração, de raiva, e no dirigir do seu veículo até em casa, por descuido, atropela 7 ou 8 transeuntes que estavam na parada de ônibus. Participou da ação. Atropelou e trucidou 7 ou 8, mas não tinha a intenção. Moço, se não se culpar por isso e compreender que era a situação que demandava o universo, sai dali sem mazela. O outro, se acha ainda na razão de entender que as coisas são como ele acha que é, mesmo sem ter feito o ato, vai responder pela intenção que tem. A consciência dele vai cobrar mais dele pela intenção, depois desligado, então? Só vai cobrar pela intenção, pelo valor que carregava. Então, muito cuidado com aquilo que vocês intencionam. A intenção é uma ferramenta de autoconhecimento, de olhar para si. Eu tive essa intenção, não realizei, mas eu olhei para ela e entendi que, não corresponde, usei ela para amar. Usou ela para amar. Para se olhar. Estou dizendo, né? Não é que você tem que fazer isso, mas se houver uma forma de se usar essa intenção para se olhar e se conhecer. Existe a oportunidade de, depois dessa situação toda, realizar um exercício de meditação, ou seja, de análise do pensamento que veio, e de como esse pensamento é trabalhado sobre si, e aí se reconhecer, o autoconhecimento de entender, realmente eu sou um fascínora. E vou responder porque eu tenho essas intenções. Mesmo que eu não as coloque a cabo, ou seja, que eu não as execute, a ideia, eu me deleito sobre ela. Tenho um prazer sobre essa intenção. Isso. E quando tu tem a intenção, mas não tem um prazer sobre a intenção, ela te gera assim, tu olhar para ti e dizer, não, cara, é loucura da minha cabeça, isso aí é... Tu não tem prazer sobre ela. Então você está num momento de transição, ou seja, onde você está deixando de ser
o Minotauro para se transformar no Centauro. Não está nesse momento de transição. Tem a oportunidade ali da mudança. De compreender que isso não lhe é pertinente, que isso é absurdo, mas que isso ainda está ali em algum grau e que tem de ser olhado e bem trabalhado. E aí, como é que fica essa situação? No caso, essa situação se torna uma ferramenta para a gente, né? Para a gente. Aí vocês têm como... É uma história que vocês já conhecem. Vocês têm 2 lobos dentro de vocês. Cuidem bem para que eles estejam alimentando o lobo que vocês têm condição de pagar o preço. Aí vem o horário vigiar, que a gente fica sempre o tempo inteiro vendo. Começando pela Isso língua. Que a gente só vai se dar conta depois, e de muito tempo depois ainda, né? Depois de pagar o preço bem caro. E por incrível que pareça, volta a pagar e ainda assim Não aprende. isso. Exatamente isso. Eu queria fazer 2 colocações que eu lembrei em relação ao Evangelho, que fala, por exemplo, aquela primeira situação. Enquanto os espíritos influenciam a nossa vida, muito além do que vocês imaginais. Ou seja, de repente a gente está sendo conduzido pelos espíritos e não sabe. Você lembra qual pergunta é essa, moço? Esqueceu a 439? E a outra questão, mentor, é o seguinte, o senhor colocou para nós ali. Muitas coisas que, assim, a grosso modo, o Evangelho coloca assim: atos e pensamentos que para a vida em sociedade não é nada, mas para a lei de Deus é um crime. Aí de repente o senhor coloca a intenção. Se eu tenho na minha mente que eu quero matar alguém, eu estou de certa forma realizando esta vontade, essa intenção. E como o senhor falou, aquela pessoa que trabalhou o dia todo, em momento de descuido, atropelou uma criança ou pessoas na parada de ônibus, ele não queria matar ninguém, mas ele aconteceu. Entre aquele que se diz o correto, mas tem a cabeça cheia de violência. Para a lei dos humanos, aquele que tem a intenção, mas não executa, não é passível de punição. Perfeito. Aquele que não tem a intenção, mas participa do ato, é passível de punição. A lei dos espíritos, ou a maneira como o universo trabalha, é diametralmente oposta. Aquele que participa, mas não tem a intenção, está limpo na situação. Aquele que não realiza, mas tem a intenção, vai responder pela intenção. É que desencarnado, diz que essa vontade tu acaba fazendo ou criando, que nem eu quero esgoelar ela, daqui a pouco eu já estou pendurado no pescoço dela. Sim. É mais dinâmico, mas não tem o freio da carne e todo mundo percebe meus pensamentos, meus sentimentos, então todo mundo nota que eu quero esgoelar ela. Então é uma coisa bem mais... Comportamento. É bem mais reativo, assim, cria mais consequência. E instantânea. Aqui a intenção talvez seja só por mim, os espíritos talvez saibam, mas senão eu posso esconder dentro de mim, né? Agora lá fica descarado. Daí, nunca trabalhei essa intenção aqui, lá vai estar descarada a coisa. Cuida do cara que quer esgoelar todo mundo. E ele vai te esgoelar porque parece que não tem controle, né? Daí parece que a coisa... Eu desejei, quando vi, estou fazendo. Daí não sei se isso é perigoso aos outros, mas se é, vão ter que me isolar, porque Moço, se incomodar um pouquinho, ele já quer se esgoelar. enterrado até o pescoço, Ah, imaginando aquilo.
pro bem dele e pros outros, porque ele não consegue controlar as No emoções. seu caso, você não vai ter enterrado sozinho, lembre-se. Sim. Se tu olhar pra ele brabo, ele vai querer te esquelar. Põe ele lá no buraco, lá, então deixa lá. Mas é essa a questão, talvez, né, lá, da coisa aflorar e... Como diz o mentor, nada é coincidência. E tudo é um tema que vem e a gente acaba relacionando. Por exemplo, nós falamos sobre aquela loucura de que um maluco violenta uma criança. Que o senhor colocou para nós, e corretamente, e eu também entendi assim, o senhor trabalha a questão filosófica disso, jamais o senhor está criando uma apologia que tem que alguém violentar uma criança e está tudo bem. Isso eu entendi porque foi o tema do encontro anterior. E o senhor corretamente colocou assim. E agora, abrindo o livro da casa, veio essa passagem. Estupro. Frase Josué, pai Joaquim de Aruanda. A criança que é estuprada é um espírito velho que precisa passar por aquilo. Mas, normalmente, não é um espírito atrasado, que é utilizado como ferramenta, estuprador. E sim um espírito evoluído, pois esse já não se sujaria, não se culparia e teria coragem de fazer esse ato e passar pelas represálias deste ato. Isso se comprova, pois a maioria dos estupradores não são questionados, não tem remorso do que fizeram. Deus não cria injustiças, Ele é justiça. E lembrando que, como todo espírito, nada acontecerá, pois o espírito não se corta, não se molha, não morre, não é atingido por balas. É só mais uma prova para que não está envolvido e que não se envolva com o ocorrido. Se vão amar a Deus sobre todas as coisas, sabendo que ela é a causa primária disso, e os outros em si, pois eles não são nem pior nem melhor do que você. Então, de certa forma, o que nós comentamos veio de encontro com o livro da casa e é o que o Senhor colocou para nós aqui. Ou seja, e foi o que o livro falou, também o Marco falou. Aquele que assume essa complicação, ele também está meio que fora disso, ele tem que cumprir, mas se ele não se envolver com culpa, ele vai chegar, ele vai ter toda a situação da matéria, vai ser violentado na prisão, vai tomar cacete, vai apanhar, vai até ser morto na prisão, mas ao chegar na espiritualidade, ele cumpriu a missão. O senhor sabe que volta e meia nas minhas comezinhas atividades eu acabo falando, se não exatamente com o senhor, com alguém da sua egrégora, da sua aula, eu acabo trocando muita ideia. E eu lhe confesso que o pai tem 80 anos, eu bebo demais, eu minto, né? Aí eu cometo situações que eu não queria cometer. Aí eu venho me perguntando assim, por que eu ainda erro? Se eu estou aqui com o Senhor, com o grupo para melhorar, para mudar. Por que eu ainda cometo as mesmas falhas, os mesmos erros, bebo demais, gasto demais, dou prejuízo, roubo? O senhor entende, mentor? Eu estou abrindo o leque da minha vida com o Senhor e com o grupo, né? Eu tenho que mudar, eu devo mudar porque eu estou recebendo conhecimento. E por que eu não mudo? Aí o senhor me disse, disciplina, falta disciplina, falta tomar choque na vida para mudar. Não chegou na dor necessária. Não chegou na dor para ser uma linha de corte para mudar. Mas vai. Não demora muito, vai. Sim. O senhor sabe que a outra casa que eu frequento lá no bairro Cruzeiro há
50, 45 anos, ela é num terreno muito íngreme lá e tal, e está desmoronando. E eu, de certa forma, não que eu participe da comissão de direção, mas as minhas opiniões, elas têm influência lá dentro, e eu sou uma pessoa que todo mundo me respeita, e até porque eu vou contribuir com eles lá também. E a mesma entidade que falou que eu chegaria aqui, falou também que a prosperidade está chegando. E eu disse para mim e para o Senhor que tudo isso, se acontecer e vai acontecer, é fruto do Senhor. E tudo que eu combinei com o Senhor vai ser cumprido com muita alegria, o Senhor entendeu? Sabe, muita alegria. Eu falo para todo mundo ouvir, não tem problema nenhum. Porque eu falo com o Senhor, falei com o Senhor na sua casa, eu falei com o Senhor aqui, e está tudo certo. A mesma entidade que falou que a minha fé seria desafiada, de certa forma foi, e eu estou no processo de mudança, falou para mim há um mês atrás, 15 dias atrás, que a prosperidade está chegando, só que é tão maluco a coisa, eu acho que prosperar é estar aqui. Ouvir o Senhor já é uma prosperidade, além da material que vai acontecer, que está acontecendo. Tem uma questão, tem duas questões que a Silvana me passou pela internet, entendeu? Eu vou ler para o senhor e eu gostaria que o senhor comentasse para nós. Se a Silvana quer ter mais um comentário, alguma coisa, pode fazer, por favor. Vou fazer os questionamentos depois. Então, se tu quiseres fazer o teu, depois eu faço aquelas duas questões que me passou. Pode ser? Então, tu quer que eu faça agora? Vamos fazer o seguinte, eu faço as questões e tu comenta, pode ser? Tá bom? Tá bom, tá bom. São as perguntas do Tiago. Então, Livro dos Espíritos, pergunta 630. Como se pode distinguir o bem do mal? Resposta: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. A pergunta do Tiago: Lúcifer, poderia explicar melhor a ideia de bem e mal no Livro dos Espíritos e da árvore do conhecimento do bem e do mal no Gênesis da Bíblia? Se possível, correlacioná-las? Simples. O bem é a vontade de Deus, a vontade da vida, a vontade do universo. O mal é se colocar contra essa vontade. E qual é a vontade da vida, do universo de Deus? Qual é? O que acontece? Então, o mal é se colocar em antítese, em oposição ao que se manifesta. Então, quando vocês se colocam contra a manifestação da vida, contra o que acontece, vocês estão manifestando, estão comungando no mal. Bem simples. Quando vocês são contra aquilo que acontece, vocês estão fomentando, comungando do mal. Desculpe, doutor, isso são só duas coisas: a língua grande e a ignorância. Só pode, porque, né? Porque o julgar. Por exemplo, a minha mãe é uma pessoa que tem várias habilidades, doutor. Ela é capaz de olhar qualquer coisa, ela faz. Só que a mãe, ela começa 10 trabalhos de artesanato, de pintura, de crochê, de tricô, de qualquer coisa, e não termina nenhum. Daí ela acaba comprando material, entulhando a casa de coisas, e o senhor não vê nada pronto. Aí eu acabo, ao invés de silenciar, eu acabo criticando, eu acabo até sendo grosseiro com a mãe. Aí a mãe fala para o pai: tu só acredita no mínimo, né? Eu digo: mas mãe querida de Deus, a senhora entulhou o quarto da casa de material de artesanato, entulhou o quarto dela e só não entulhou no pai porque eu arrumo a cama de manhã e senão estaria todos os guarda-roupa entulhados. A sala de casa tem dois sofás que deveria sentar 2 e 3, porque ninguém consegue sentar. Senta a mãe, o outro sofá
quarto para o pai sentar para ver a internet, porque ela era um tule de material. Aí, mentor, eu digo, mas Senhor, né? Só que agora eu estou tentando silenciar e dizer. Aí eu dou o remédio para o pai e para a mãe. Aí a mãe, eu até entendo, porque chega um ponto da vida que a cabeça não ajuda mais. A mãe esquece de dar os remédios, ela, mas tu não me deu, tu deu, não deu. Eu digo, mãe querida de Deus, está ali. Eu já coloco nos potinhos com tampa para não ter problema. Mas, desculpe estar falando da minha vida, mas eu estou dando leve para todo mundo. Né? E daí vem a questão do julgamento da língua grande e da ignorância. Eu não estou entendendo a minha mãe. E a minha língua grande me leva a falar. Desculpe, eu estou falando merda, me perdoe, mas é verdade. Firmino, estamos na mesma merda. Porque eu não consigo entender minha colega de trabalho, viu falando. E querendo estrangular. Mas é o que o mentor falou, Jesus vai trazer uma espada na língua, porque a nossa língua é maior, é 2 caixão, um caixão para fora. Mas a gente, querendo ou não, isso aparece e isso é colocado, pelo menos que eu tenho entendido que o mentor tem trazido, a dona Padilha, justamente para expor para a gente a nossa hipocrisia, as nossas mazelas, aquilo que a gente traz dentro. Que nem ali o texto falou, né, que cura de dentro para fora, que as nossas relações nós escolhemos. É particular, né? O mentor já disse. É. Tu só pode mudar de ti mesmo, tu não precisa se preocupar com Mas isso. lembra aquela, no final do texto ali que eu li, que ele fala que nós escolhemos as nossas relações justamente para que elas exponham aquilo que a gente, o que a gente tem na cabeça, que a gente tem no coração, que a gente tem dentro. Que elas nos mostram. Está caindo a máscara e se mostra como a gente é. E mostra, e as relações fazem com que a gente coloque isso para fora. Relações de trabalho, relações amorosas, relações de amizade. As relações, nós não vivemos sem relações. Aqui nessa relação, a gente coloca para fora o que tem. Com as brigas. Aquele dia que eu mandei todo mundo a merda, eu botei para fora o que eu tinha dentro. A raiva que eu estava sentindo, eu botei toda para fora. Foi legal ou não foi legal? Depois eu sentei e reavaliei, conversei com o mentor. Né? E entendi que tinham ali coisas a serem trabalhadas que eu estou trabalhando. Estou buscando, né, trabalhar. Mas assim, já caí nessa história várias vezes. Desde que o mundo é mundo, né, mentor? Eu venho caindo nessa. E aí? Né? Então as relações se dão para mostrar pra gente. A minha relação com o Eduardo me mostrou a minha teimosia, a minha mania de brigar, né, amor? Ele é tão irritado quanto eu. Muitas vezes eu segurei meu ímpeto porque eu vi o meu ímpeto nele e sabia que se eu alimentasse ia ser pior. E me assustei comigo mesmo, com a minha raiva. Ele me ajudou a trabalhar muita coisa. E ele me ajuda ainda a trabalhar muita coisa. E eu a ele. Então a gente tem uma relação onde um mostra para o outro e a gente é muito parecido. Tanto que a gente ri de vez em quando e olha um pro outro. Tá, vai me cobrar disso? Ó, tá vendo? A gente joga às vezes um na cara do outro e dá risada. Um na cara do outro, dos dois palhaços. Só que de certa forma... Mas é uma forma de se curar. Né? Eu me lembro de uma passagem que eu li no Livro dos Espíritos que fala que a vida é feita de 1000 nadas que acabam, é como se fossem alfinetes que vão nos tocando e acabam por nos ferir. Isso é a vida. São pequenas coisas que não representam nada, mas vai nos cutucando até que cria uma ferida e a gente fica machucado com isso. Mentor querido, muito obrigado. Vamos prosseguir com a questão da Silvana, do Thiago, mas eu quero agradecer ao senhor por talvez falar da minha vida, mas eu me sinto em casa e agradeço ao senhor por poder me ouvir e sempre me auxiliar. Muito obrigado. Próxima pergunta. Só para contribuir com o que tu falou da tua mãe ali, eu e a Jaque, que trabalhamos também com artesanato, e também
também acontece isso, né? A gente tem acúmulos não terminados. O que acontece? Como é uma criação, a gente aquilo ali é de dentro, a gente fazer o processo. Quando a gente não está bem com a gente não chega no final. Então, aquilo ali, ela não conseguia terminar de fazer, ela está exteriorizando o sentimento que ela tem dentro. Uma carência que ela pensa dela mesma. Então, assim, tenta ajudar ela a terminar, empolgar ela, que criticar que só está trabalhando. Te digo assim, segura que foi o que aconteceu comigo. Eu tenho uma forma de trabalho, eu tenho que espalhar o que eu tenho para mim poder visualizar para criar. Estando guardado, não adianta, eu não consigo. E aí era um confronto que eu tinha em casa, exatamente. Estava fazendo bagunça, olha a baderna. Aí o que eu fazia? Juntava tudo e guardava. Não terminava. Quando começaram a entender que é a forma que eu tenho de trabalhar, é visualizando, aí a coisa termina. Então, cada um tem uma forma, ela só está valorizando o acúmulo de coisa, o que é a carência. O que a gente não tem dentro, a gente quer ter. E às vezes é uma coisa mínima que ela está buscando de fora para ela. A minha mãe já tentou suicídio, já esteve em clínica psiquiátrica lá no Dr. Limão. Estamos em 2024, há 30 anos. Há 30 anos a mãe vai em clínica psiquiátrica, está tomando uma medicação. A mãe tem problema de reumatismo, a mãe tem questão de depressão. E a senhora sabe que, desculpa, a gente sabe que até o doutor, eu conheci a mãe há 30 anos, ele fala para o pai que o pai tem muita paciência. Né? Aí eu olho o pai teve uma segunda família, o pai teve traição no casamento, o pai, de certa forma, eu segurei o casal, né? Porque o pai disse que a mãe não tinha nada na cabeça, se separasse, ela ia jogar fora o patrimônio, então... Não, só está exteriorizando dessa forma. Não, é que talvez o pai e a minha irmã sempre foram muito dinheiristas, né? E daí o pai imaginava, de certa forma, que se eles se separassem legalmente, a mãe poderia pegar o patrimônio e desperdiçar a casa, também. Então, é que são vivências que acontecem com a gente, que é um contexto de perdas e de ganhos. Perdas no sentido de tempo de paciência e ganhos talvez da minha experiência. Né? Que a gente cresça e aprenda. Uma colega minha falou que toda aquela pessoa que passa por depressão, que trabalha a questão de artesanato, ela tem muitas habilidades com artesanato. Só que as questões internas são tamanhas, e daí a casa trabalha a questão da culpa, que também é um ganho para mim, eu também estou aprendendo com isso. Desculpa. Não culpar-se, só que às vezes o fardo que está na cabeça da gente, o mentor já colocou para nós, todo mundo aqui, de certa forma, se pudesse voltar 30 anos, faria diferente. Então o que já fez, já fez. Não adianta aquele martelo na cabeça. Mas quem convive com depressão é mais difícil. A mãe tomou uma medicação chamada mirtazapina. Uma depressão. Isso é um caminho. A mãe tomou uma medicação chamada mirtazapina, que todos os dias eu organizo 3 potinhos. O remédio da manhã, o remédio do meio-dia e o remédio da noite. A mãe estava urinando muito vermelho, porque
que se a mãe tivesse acesso à medicação, como ela tem muita dor, ela toma um tramal que é o maior que tem. Ela tomaria 5 tramal por dia, sendo que permitido é 2. Não amenizaria a dor e estaria, assim, a grosso modo, prejudicando outros órgãos internos. Aí eu agora dou 3 potinhos, ela reclama que eu dou um pouco de remédio e tal, mas eu digo, a minha irmã, menos mal, que a mãe ouve minha irmã, ela fala, não, segue o que ele está falando, o que você está fazendo. É que o ato de viver, o ato de estar inserido numa família, que é a célula máter, onde tudo começa, sem vitimização, é difícil. É difícil. E quando as pessoas estão na fase a fase mais madura da vida, a fase de ser idoso, a pessoa fica esquecida, o pai e a mãe não sabem o dia da semana. O pai às vezes pensa que é domingo, que é segunda. Desculpa me trouxe alongar, é isso aí. Muito obrigado. Eu queria falar lá, pode falar. Em relação ao contrário, né? Porque com tudo é casualidade. Eu trabalho com mas eu já sou diferente do que vocês pronunciaram. Eu não consigo começar uma coisa se eu não terminei. E eu não consigo pegar outro livro, eu leio bastante, se eu não terminei aquilo, e me pesa, e me culpo, porque eu já visualizei outro livro que eu quero ler, mas eu não terminei esse, então eu nem culpo, porque eu quero terminar. Eu faço um jogo de banheiro para mim, por ano. Eu já começo com os planos, pego as cores, compro, começo, mas eu sei que é no Natal. Não terminei agora, eu sei. E eu vou indo, porque ali é lazer, né? É uma terapia, não é compromisso, é meu. Eu faço com esmero. E eu coloco assim, toda vez que eu vou no banheiro, eu olho assim, esse cara está muito bem feito. Sabe, eu me elogio mesmo, que é muito bem feito. É só o que eu fiz. O tempo que eu quis, eu não me impressionei dele. Fazer rápido, está errado, vou deixar porque é rápido. Não. Perfeccionismo em primeiro lugar, mas contudo, eu não sei nada começar sem nem terminar. É coisa ruim isso. A sua mãe, de ter muitas coisas, né? Muitas coisas a fazer, já é bem material. E eu trabalho com lã, eu trabalho com linhas, né? Eu também bordo, só que agora realmente não tenho bordado nada. Porque não me vejo mais nisso, já estou meditando, tanto é que eu faço só isso, já não faço mais nada mais. Me deitei nas leituras, nas aulas, e não quero mais, mas é muito prazeroso eu ver o trabalho com outros, né? Quem faz, eu mostrei para a Carolina Rio dessa semana, fiquei muito feliz. Os Espíritos, pergunta 701. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme a lei da natureza? Resposta: a poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem de se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sexualidade. A pergunta do Tiago: por que na poligamia não há afeição real, somente sexualidade? Simples. Bem simples. Porque na poligamia não há tempo para se desenvolver a relação. Quando você fica pulando de cama em cama, ou de sofá em sofá, ou de moita em moita, você não consegue desenvolver um relacionamento. Onde que você fica sempre na mesma cama, no mesmo sofá, ou na mesma moita, você consegue ter tempo, ter oportunidade de passar as coisas que ele passa. Que estava lá com medo que acontecesse alguma coisa com aquela que ele detesta.
A vida toda quis matar ela, quando teve a oportunidade, deixou passar. Compreende? Não tem como depurar relação. Porque não tem relação. É muito raso. Não tem relacionamento, só tem relação. Só tem relação sexual, não tem relacionamento. Ó, Eu identifiquei isso essa semana, porque eu e o Eduardo vivia brigando na hora de sair de casa. Aí ele vivia naquela coisa, não é que eu vou ter meu carro para parar de brigar, pra gente brigar, poder sair no meu... Agora que eu tô saindo sozinho com as crianças, né, que a gente tá saindo em horários separados, muitas vezes, 2 dias, eu já senti falta, hoje eu tava pedindo, pelo amor de Deus, pra ele voltar para dirigir. Tem gente que a última coisa que vocês se separam é do sofrimento de vocês. É. Muito bem. Eu queria só mais uma coisa assim, relaciona uma coisa com a outra. O Senhor nos coloca que os laços de família não existem, ou seja, nós estamos hoje pai, mãe, filho, esposa, ex-esposa, companheira, e do outro lado se dissolve imediatamente e a gente nem vai lembrar. Sim. Esses relacionamentos, esposo, esposa, Firmino com a ex, com relacionamentos, a sociedade no geral, isso tudo vai se dissolver quando a gente morre? Os relacionamentos, sim. Aquilo que você teve a oportunidade de manifestar e compreender de si naquele relacionamento, não, aquilo você leva. Compreende? Desculpe, o senhor pode dar um exemplo? Simples, moço. Supõe que você tenha, dentre outras, mas uma das propostas da sua reencarnação, ao manifestá-la, é trabalhar a sua propensão à violência. Você tem propensão a ser violento. E você vem para realizar, dentre outras coisas, um trabalho em relação a isso. Aonde você tem mais oportunidade de manifestar violência? Naquela situação onde você passa décadas com uma mesma pessoa, ou naquelas relações onde você passa 30 minutos com diferentes pessoas? Naquela situação mais tempo. Você tem mais, no decorrer da encarnação, mais oportunidades de passar por situações que vão te proporcionar ser violento, e aí você vai poder escolher manifestar a violência ou não. Então, querido, não seria mostrar o que se é, de certa forma? Mas se ter oportunidade de manifestar o valor que existe, sim. Mas se você não tem relações que perduram, como você vai ter essa oportunidade, se todas elas são superficiais? Entende, moço? Dá tempo. Desculpe, um parênteses, doutor. A dona Maria uma vez falou, bateu na minha cabeça, que a gente cria pequenos déspotas. De certa forma, eu me vejo assim, porque eu tenho que ordenar. Nós vamos sair agora, vamos no médico, vamos tomar banho, vamos, o senhor sabe? Eu acabo tendo que criar, como já foi dito na casa, quando eu aborto uma ideia de alguém, eu estou cometendo uma boa, de certa forma. E eu vejo que o pai e a mãe, eles estão assim, a deriva, eles estão esperando que eu defina como será um dia. Vamos no médico, não vamos visitar a prima na casa de repouso, vamos na missa dos capuchinhos, vamos ficar em casa, vamos fazer o almoço. Isso não entende, mentor? Aí cria-se um pequeno déspota, eu acabo sendo um ditador, um pequeno ditador. Calma, moço, calma. Não é bem assim. Se eles não querem fazer o que você propõe, você os obriga? Então não, moço. Mas desculpe, mentor, eu sinto que a mãe tem um pouco de medo de mim. Sabe, na cabeça dela eu sou... Mas não presuma que você sabe. Converse com ela. Você sabe onde ela mora?
Sabe? Tem dificuldade de se aproximar dela para conversar? Ah, então entenda que o problema está em você. Naquilo que você presume que sabe. E que talvez você chegue lá e não seja bem assim. Mas falta coragem. Está em mim o problema. Isso. Então vá lá e converse, é sua mãe. Seu merda. É o mínimo. É o mínimo. Você toma conta da vida deles, não tem coragem de conversar. Entende, moço? Vai e converse. Que mal há nisso? É só medo. É que eu acho que eu sou muito orgulhoso. Mas então, cague esse orgulho. Defeque esse orgulho. E vá lá, converse. É o mínimo. O que mais que resta? Entende? E obrigado por ouvir verdades, porque o Senhor está aqui para... Aliás, eu estou aqui para ouvir verdades do Senhor. Então vá lá, moço. Não tem vergonha nenhuma nisso. Pelo contrário. Vá lá. Mostre que você é capaz de ser diferente do você de ontem. É só isso. É só para isso que você veio aqui. Sim, Senhor. Muito obrigado. Próxima pergunta do Thiago, então. Mateus, capítulo 26, versículo 21 a 25. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo consultados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas aí, daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. A pergunta do Tiago: por que Cristo disse que fora melhor Judas não ter nascido? Lúcifer, pode falar mais sobre a traição de Judas? Posso, sim. Primeiro ponto de inflexão aqui. Isso foi escrito muito depois dessa conversa ter acontecido. E ela não foi bem assim, aliás, se essa mesma conversa for pega em outro evangelho, vai ver que ela é colocada em palavras outras. E nisso o que cabe dizer é: a proposta tinha de acontecer como foi manifesta. Aquele que teve a missão de, como é colocado aí, trair, talvez, tal qual o estuprador, como ele ali colocou, seria o único que tinha envergadura moral bastante para fazer parte daquela situação e daquilo conseguir sair. Então, nem tudo que está escrito é como foi. Próxima pergunta, então. Lucas, capítulo 19, versículo 26 e 27. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que
até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. A pergunta: qual o sentido da frase que Cristo disse? E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. É o mesmo sentido de quando aqui, nesse trabalho, eu digo que vocês têm que matar vocês mesmos. Enquanto vocês não morrerem, não vão conseguir se desvencilhar disso aqui. Exatamente isso. Então tragam esses que não me querem na minha frente, porque aí eles vão ter a oportunidade de morrer. E nessa morte, que não é que a palavra daquele tempo tinha muitos significados. Um deles é transformação. Então ali a proposta é muito mais: tragam na minha frente que aqui vão ter a oportunidade de se transformar, que vão ser transformados diante de mim. Que foi o que aconteceu com Paulo? Seria a morte do ego, talvez. Seria que é do homem velho e homem novo, né? A oportunidade de transformação do ser a partir da percepção do que ele realmente é. Ele não é uma reencarnação, ele é um espírito manifesto, que é muito além de qualquer estado de percepção possível a vocês. Só isso. Foi mais ou menos o que aconteceu com Paulo. Muda. Mais ou menos. Diferente modo, mas o exemplo está. Próxima pergunta. Lucas, capítulo 21, versículo 35 e 36. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. A pergunta do Tiago: o que seria esse dia que chegaria de improviso e pegaria a todos? É o dia do juízo. Quando vocês estiverem desatentos, quando vocês estiverem muito absortos sobre os seus desejos, sobre as suas paixões, sobre a certeza de que estão certos, é nesses momentos que o juízo recai sobre vocês. Porque ali vocês acreditam que sabem. E nesse momento, quando vocês acreditam que sabem, é que estão uma vez mais caindo. Então, se hoje, nesse dia, vocês tiveram qualquer tipo de certeza que sabiam, caíram. Juízo vai vir sobre vocês. E o que é o juízo vir sobre vocês? É que naquele dia, esse momento vai ser posto à sua frente novamente, para que a sua consciência lhe acuse. Então, se vocês têm qualquer tipo de certeza, naquele dia, esse juízo vai recair sobre vocês. Então, querido, só uma pergunta a nível de comparativo e tentar buscar, não a lógica, porque a nossa lógica, como o senhor diz, é a lógica espiritual oposta. Mas, se a grosso modo, de cada 10 pessoas que estão na matéria, 8 ou 9 estão mortas... Não, isso de cada 100 milhões, 99 milhões, 999.918 estão. Sim. Resumo, só 0,01% está vivo. Aquele que vive, tira o eu primeiro. Mas, mentor querido, estamos nesse planeta. E quando da morte da matéria, vamos para a espiritualidade. Nós vamos
Aí o senhor vai colocar, enquanto não adquirir o respeito, volta, Ciclo vai continua. nascer de novo morto novamente. Isso. Mas o nascer de novo vai acontecer no planeta Terra ou em qualquer planeta do universo? Vai acontecer em qualquer orbe onde a egrégora manifeste valores similares. Perfeito. Não necessariamente tem de ser nesse Como se orbe. fosse uma faixa de Frequência. Frequência, exatamente. Isso. Pode estar na Terra ou em outro planeta, na próxima e assim por diante. Porque É a está mesma ligando- coisa, moço, que numa grande escola vocês têm séries, não é isso? Níveis. Tem 8 níveis 2. Você pode cair em qualquer uma delas. Moço. Por quê? Porque todos estão professando os mesmos valores, cada um de acordo com a demanda de cada um, mas os mesmos valores são trabalhados ali. O senhor sabe que uma vez foi comentado no livro dos Espíritos que a gente, como se fosse possível criar uma escala de 0 a 10. Aí nessa escala de 0 a 10, tem quem está no 1, tem quem está no 5, quem está no 9, mas ele está na mesma escala. Ou seja, talvez quem está no 9 é um pouco menos egoísta do que quem esteja no 1. Mas ele vibra na mesma faixa. Sim. Então, de certa forma, o senhor disse, ele vai para a matéria, ele vai para a espiritualidade, ele vai estar morto, e ele abre o leque, ele vai poder reencarnar em qualquer planeta que vibre naquela faixa que ele se encontra. Certo? Está em voga agora, o pessoal está falando que existe um planeta, inclusive eu falo isso, antes de chegar na casa, estava me aprofundando sobre isso, um planeta que assim, ele é igual ao planeta Terra, vegetação, atmosfera, céu azul, oxigênio, as condições idênticas às do planeta Terra, porém ele está ainda, quem habita lá está saindo das cavernas, talvez conheça o fogo, mas não conhece a roda ainda, e eles estão numa sociedade ainda muito, entre aspas, em relação a nós, rudimentar, mas não em relação ao universo. Aí, o planeta Terra, como o senhor já colocou e muito bem para mim entender, que a regeneração já começou e agora é trabalhar, não tem mais blá blá blá, é mão na massa, tem que trabalhar para viver de fato a regeneração. Então, a regeneração na Terra já começou. Mas aqueles espíritos que já não vão mais caber na Terra, eles iriam alavancar esse planeta dessas pessoas que estão saindo, ou melhor, estão saindo da caverna, como aconteceu com o pessoal de Capela, pelo que eu entendia, alavancou a Terra. Porque, por exemplo, até hoje, a nossa ciência, a nossa matemática, a nossa computação gráfica, coisa que o vale, não entendeu ainda as pirâmides, por exemplo. Só que eu vejo que o pessoal que anima o planeta Terra hoje vai lá para aquele planeta e não está nesse estágio que estava o pessoal que veio de Capela para cá. Em resumo, a Terra já vive a regeneração, logo ela vai começar a subir o nível vibratório das pessoas que aqui habitam. E quem vai para aquele planeta lá que sai das cavernas? Aí o senhor vai nos dizer, bom, Firmino, se tu acredita, tu vai, se tu não acredita, tu não vai. Tá? Ou melhor, mentor, desculpe, e se de fato vai acontecer? Quem veio de Capela alavancou o planeta Terra, de fato, e os terráqueos que vão para esse planeta lá vão alavancar esse planeta? Antes de responder, eu preciso lhe fazer uma pergunta. A partir do ponto de percepção do espiritismo, do kardecismo proposto aqui? Sim, e talvez até do espiritualismo, sim. Calma. Então, se é desse ponto de percepção, sim, moço. É um planeta com céu azul, com oceanos, com mata, com seres vivendo dentro de cavernas, como você coloca. E lá vão chegar, então, essa leva de seres que se harmonizam com esses valores para poder, nesse processo, se depurar. Para esses, sim. Desculpa lhe interromper, doutor, mas o senhor já nos falou também que, por exemplo,
quando alguém está lá no umbral, para quem acredita, como eu talvez, ele já está tão saturado de sofrimento que quando é jogado aquela tarrafa energética, busca ele porque ele já não tem mais força de vingança, mais força de violência, ele já está entregue. E eu trago essa metáfora para dizer que quem vai para aquele planeta, apesar de guardar egoísmo, orgulho, se achar grandão, porque vai trazer ciência, vai trazer matemática, vai trazer organização social e política, vai trazer sei lá o quê, mas ele vai estar num ambiente tão precário, como disse numa palestra o grande espírita falou que a dificuldade vai ser tamanha que não cabe mais. Moço. Não vai caber mais, então assim, mentor, a violência. Eu vou lhe perseguir, eu vou perseguir alguém, sei lá. Moço, vou lhe... É só metáfora, mentor. Entenda que esse grande espírita que você se refere está colocando ou idealizando uma proposta de medo. Está dizendo, evolua porque senão você vai para o inferno. Isso a igreja já fez durante muito tempo, moço. Sim, senhor. Não mudaram nada. Mas nós não temos que evoluir. Não, moço. Você não tem. Respeito o seu ponto para nós. Aí, se você quer deixar de sofrer, você pode respeitar. Mas evoluir, moço, você já é perfeito. Só que você não se vê assim. Todos já são perfeitos. Só estão escolhendo mediocridade. Então não é evolução, moço. É só abrir os olhos, é só perceber. Enquanto você desrespeitar a sua mãe, o seu pai, o seu vizinho, você vai ter desrespeito, medo de volta. É só isso. É karma. É construção de você que você faz para você mesmo. Então é uma proposta só lógica. Se você quer ter uma existência de paz, de harmonia, dê paz e harmonia, é só isso. Proporcione paz e harmonia. Tudo, como foi o Chorão fala, tudo vos é possível, nem tudo vos é interessante, é só isso. É simples. Mas é que vocês insistem naquilo que vocês, com as coisas com as quais vocês não sabem nem lidar. Desculpe, mentor, mas por que a gente é assim? Ignorância. Porque não querem bem se preparar antes de poder bem lidar com as coisas, só isso. Ignorância, acham que já estão prontos. E não estão. Uma pergunta sobre os julgamentos. Mas primeiro assim, ó, quando eu estava passando pelo processo ali da feira, várias situações, e aí o senhor chegou para mim e disse que era um espelho. Aí eu comecei a realmente ver, uma só reclamava, a outra movida pela ansiedade, não deixava ninguém falar. E realmente eu comecei a me ver cada uma daquelas pessoas. Sim. É sempre o mais fácil. E aí hoje eu lhe pergunto de uma outra forma. Hoje está sendo colocado para mim que eu não estou conseguindo, o que eu tenho que ver com essa situação. Qual situação? Assim, aquelas pessoas que me julgaram, hoje elas estão fazendo exatamente o que eu fiz. Óbvio, não? Só caíram nessa proposta de crítica porque existia nelas. Entende? Simples. Uma das situações, assim, a minha irmã, ela me julgava muito que eu não trabalhava fora e cuidava de tudo. Só que hoje ela está na mesma situação, não tem ninguém da família próximo para cuidar da menina, como eu. A guria agitada, que nem o Júnior era, não tinha como deixar sozinho, era muito economista. O que está escrito nessa frase, moça? Só que na época, assim, me doeu aquele julgamento.
Vaidade. Vaidosa. Exatamente, depois eu disse, ela não está com o meu sapatinho, né? Ela não saiu comigo daquela idade. Então ela não sabe qual era a minha situação. Era só o julgamento. Esqueci. Isso já faz uns 20 anos. E agora ela veio essa situação e ela passando exatamente lá por um emprego para ficar com a menina que tem 10 anos. Eu disse, olha, essa história se repetiu. Como é que é, moço, que você falou? Cristo ia vir como? Espada na língua. Vocês vão pagar. Vocês vão responder por aquilo que falam e pensam. Todos. Meu irmão tanto brigou com meu pai que a questão da organização. Agora, eu disse pra ele, Eu não quero ficar eu até, né? Assim, só a única coisa que eu alguma lição que eu tenho que dar ali. Temos. Ou esquecer. Agora você tem a oportunidade de perdoar. De olhar essa situação, ter compaixão e, dentro de todas as suas possibilidades, ajudar. Exatamente, daí assim, hoje eu entrei em contato com a minha outra irmã, e aí foi uma preocupação que eu tive. Porque dela ter julgado eu e a minha irmã de não trabalhar e ficar cuidando dos filhos, hoje ela está fazendo igual, só que futuramente ela pode pagar um preço alto que a gente falou, para depois voltar para o mercado de trabalho, é mais difícil depois de ficar um tempo fora, que é o caso da Cláudia, né? Então, assim, ó, a gente que é mulher sabe que não é fácil. Que nem ela ali falou, cada um tem um jeito de viver. Eu não sei o jeito dela. os dois, né? Os dois. Mas eu não queria que ela passasse pelo mesmo processo dela. Mas é o aprendizado dela, deu tempo. Mas eu tive, sabe, aquela coisa assim, ó. Quem é você para querer dizer como ela tem que passar? Pois exatamente, foi aí que eu peguei, né? Porque aquilo ali me doeu exatamente porque eu senti na pele. Mas como eu não falo com ela, né? Então o problema é dela, ela decide. A gente não tem mais aquele contato, assim. Se a gente se encontra, quando tem, né? Aquele contato que a gente tinha, a gente prefere. Porque assim a gente dá bem. Próxima pergunta. Lucas capítulo 6, versículo 13 a 16. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes. A pergunta: por que Cristo só escolheu homens para serem os 12 apóstolos? Porque quem escreveu na época o texto participava de uma sociedade, de um meio onde a mulher não poderia ter papel relevante. Isso foi conciliado assim. Não obstante, se for pegar a continuidade do manuscrito, vai ver que houveram inúmeras participações de mulheres no decorrer da história. Eu tenho umas perguntas também do Jean Jacques. Sim. Qual o significado e o sentido de aplicação da palavra moral? Qual o significado e o sentido da aplicação da palavra moral? Simples. Dentro do seu compêndio de valores, escolher aqueles que se aproximam do respeito. Ele pergunta também como o ser humano se comporta diante da necessidade de escolha entre universalismo e individualismo. O ser humano,
Nem pensa nessa escolha. Exatamente. Era mais essas perguntas então. Muito obrigada. Eu queria fazer uma pergunta para ela. A última vez que tu veio aqui faz quase um ano atrás, né? Não, faz menos. Menos? Acho que foi em abril que eu tinha perdido meu filho. É isso. Recém tinha morrido o filho dela em acidente de caminhão, né? Foi em março que ele faleceu. E eu... Tu estava até bem, né, resignada. Mas agora que passou mais um tempo, tá mais resignada ainda. O que mudou de lá para cá? É uma pergunta boa. Muda cada dia, tu quer ter uma percepção e tipo assim, uma resposta que não tem resposta. Aí me pergunta por quê. Estava refletindo o que ela falou ali de não deixar a irmã passar, né, o que tu passou. E eu pensando, é a mesma coisa, a gente como mãe não quer que o filho passe. Não passou, não quer que o filho passe. Né? E eu me relaciono, assim, me levo muito na minha mãe. E, claro, muitos outros tempos, né, era tudo diferente, né, quando eu era na minha infância, eu estou com 62 anos, eram muitas regras. E eu sofri muito com isso, porque eu sempre fui uma pessoa além do meu tempo. Eu sempre fui uma pessoa muito decidida, temperamental, eu achei muito meus pais dentro daquela normalidade lá dentro. E fui muito fora do padrão. E eu desenvolvi com os meus filhos totalmente diferente. Eu nunca obriguei meus filhos a nada. Eles ficaram independentes muito cedo. A vida deles é deles, a minha. Mas eu, como gerei essa vida, eu acho forte, né? Mas ele teve muitas escolhas. E o contrato da alma dele, ele já tinha conhecimento que seria muito breve a vida. Ele agradecer. Tu se culpa menos porque tu deu a liberdade dele fazer as escolhas dele. Eu não posso ter, porque aí veio quem disse, eu não sou responsável pelas atitudes. Não, daqui a pouco tu vai se culpar que ele morreu porque tu não fez tal coisa. Teve esses incidentes no nosso relacionamento que eu poderia, sim, mas não existe sim. É tudo dentro do que a gente pode fazer na caminha. E o que é o melhor, né? Ele do jeito dele, ele viveu do jeito dele, com as escolhas dele, e eu a minha. Mas eu nunca ditei regras para os meus filhos. Diz isso. Nem no máximo assim dizer, tal coisa, mas não obrigar nada. Sim. Quando eu me divorciei, as minhas filhas tinham 16 anos e ele tinha 8 anos. E ele ficou com o pai dele. E retomamos a nossa convivência quando ele já tinha uns 14 ou 15. O pai dele meio que fez uma lavagem cerebral e se aproximou de mim. Mas aí a gente retomou do zero. E eu convivo com as minhas filhas assim, pelo celular, que elas têm a vida delas, no outro estado. E ele morava a 800 quilômetros daqui. Eu moro sozinha, estou sozinha. E eu sinto muita falta dele porque, como diz as minhas filhas, eu tenho 3 filhos e ele era meu filho único. Porque como foi, a nossa separação foi muito brusca, porque ele era pequeno, né? E ele era muito amado, muito desejado, ele foi uma gravidez muito desejada. Minhas filhas já tinham 10 anos quando eu decidi ter ele. E ele sempre foi diferente. Mas eu não, porque eu dei tudo que eu pude dentro do que eu tinha, né? Eu não me culpo em nenhum momento. E o que eu digo, assim, até talvez para me convencer, como tu falou, que ele foi um rapaz que ele fez tudo o que ele quis, igual a mim. Ele fez tudo o que ele quis na hora que ele quis, ser rápido. Sim, não pode. O meu ponto de vista, mas o dele era certo. E ele viveu intensamente que ele. Então, como é que eu vou culpar ele? Se
eu fiz exatamente igual. Daqui a pouco, se ele vivesse a vida que tu queria, ele podia morrer com 100 anos e não ter a felicidade que ele teve. Não, assim, não. E eu passo o dia, tem momentos que eu me... Tipo assim, não acredito que ele não está vendo. Sim. Eu acredito mais que ele não fala comigo, que eu não sei porquê. Porque ele tinha termos para falar comigo, sabe? Muito carinhoso. E eu acho E o tempo passando parece que vai acentuando. É aquela história que o tempo cura. Sim. O tempo cura. Ele apenas ameniza e tu vai vivenciando mais aquela dor, parece que vai acostumando. Eu não sei se é esse o tempo. Acostumar com a dor, a gente não acostuma, né? Mas eu sinto muita falta dele. E a cada mês, como eu não fui lá o dia de finados, eu fui no dia 20. Aí eu vim de lá, tá aqui a Karina de testemunha. Cada vez que eu venho de lá, eu venho uma semana, eu levo para me recuperar. Porque ir para cemitério, ver só aquela pedra, né, me destrói. Eu passo a ser muito horrível, até eu me enquadrar. Aí eu caio, parece, na realidade. E eu penso que o fim do ano não foi lá. Talvez no aniversário dele, que é em fevereiro, que é junto comigo. Né? Já estou até me programando para dar mais um espaço, né? Porque vai vir agora festas, tudo, né? Isso é bem complicado. Eu vou ir para outro lado, não vou nem ficar com as filhas para a gente não ficar vivenciando aquela. Mas diminuir um pouquinho. Cada um vai fazer uma coisa bem aleatória para não. Tá. Né? Mas é muito dolorido, né? Sim. É bem complicado. Né? Um choque. Foi brutal. Mais alguma questão? Gostaria de conversar com o senhor. Então, muito bem. Agora aparece até a sua consciência, né? Vazia, sem som, nada. Só eu ali dentro.